Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então bora para mais uma. Relatos sobrenaturais reais, caroneiros fantasmas. Há várias histórias que correm o mundo sobre pessoas que, enquanto estão viajando com seus veículos por estradas, são paradas por pessoas pedindo carona, mas só depois descobrem que o tal caroneiro desapareceu do veículo sem deixar pistas. O arquétipo moderno desaparecido é uma figura vista nos faróis de um carro viajando à noite com um único ocupante. A figura adota a postura de um caroneiro. O motorista para e oferece uma carona. A viagem prossegue, às vezes em silêncio total, e em algum momento depois, o passageiro parece desaparecer enquanto o veículo ainda está em movimento. Em muitos outros casos, o caroneiro desaparece quando um veículo, normalmente vermelho, chega ao destino do caroneiro. Como muitas outras histórias de fantasmas, contos de caroneiros fantasmas são difíceis de se verificar, e são mais frequentemente ligados à categoria de lenda urbana ou folclore. Mas há muitas dessas histórias, e cabe a você acreditar ou não em alguma delas. Maria da Ressurreição. Maria da Ressurreição é considerada um dos fantasmas mais famosos de Chicagoland. A história começa em uma noite de inverno de 1934, quando uma jovem foi morta em um acidente de carro enquanto voltava para casa. 5 anos depois, em 1939, um taxista pega uma jovem de vestido branco no mesmo local. Ela se sentou no banco da frente e o instruiu a dirigir para o norte. Depois andarem uma curta distância, ela de repente disse a ele para parar, e simplesmente desapareceu do táxi. O táxi parou exatamente frente ao cemitério da Ressurreição, onde a menina está enterrada. De acordo com um relato de 1977, uma mulher pode ter visto Maria trancada do lado de dentro da cerca de ferro do cemitério. Segundo informações, as barras de metal tinham as impressões das mãos dela. De acordo com a Sociedade de Pesquisa Fantasma de Northwest Indiana, o nome da garota era na verdade Elizabeth Wilson, e o cemitério em que ela está enterrada é na verdade chamado Cemitério Ross. O Ruivo da Rota 44. Há uma lenda famosa chamada Mulher da Estrada e ela conta o seguinte. Certa noite, um homem dirigindo por uma estrada rural escura quando ele percebe uma jovem pedindo carona na beira da estrada. Ela é bonita, com cabelos loiros longos, e está usando um vestido azul. O homem pensa, e ela parece confiável. Por que não ajudá-la? A jovem entra no banco do passageiro e diz, há uma grande fazenda branca cerca de 2 quilômetros abaixo da estrada. Você poderia me deixar lá? O motorista concorda. A moça não diz mais nada, e ele não a pressiona por mais informações. Depois de algum tempo, o homem vê uma grande casa branca de fazenda. Ele se vira para a jovem e pergunta, este é o lugar? Mas ela não está lá. O banco do passageiro está vazio. Ele encosta na frente da fazenda e olha no banco de trás. Ela também não está lá. Uma velha sai de casa e diz, ei! O que você está fazendo aqui? O homem explica que uma jovem desapareceu do carro em movimento. A velha pergunta, como ela era? Ela era bonita, com longos cabelos loiros, e um vestido azul. O homem balança a cabeça afirmativamente. A velha então diz, você acabou de descrever minha filha.
Ela morreu em um acidente de carro nesta estrada há 10 anos. No que diz respeito a fantasmas, o caroneiro fantasma é bastante inofensivo. Mas há um desses fantasmas na Rota 44 em Massachusetts que parece um pouco mais malévolo. Pessoas que viram o fantasma o descrevem como um homem ruivo de meia-idade com uma camisa de flanela. Ele não fala muito, e é muito quieto, pelo menos no início. Em uma das histórias, um motorista pega o homem ruivo, que fica no banco de trás. Naturalmente, é tarde da noite. Para onde você está indo? Pergunta o motorista. O assassino não diz nada além de apenas pontos à frente. Mas assim que eles vão para a estrada, ele começa a rir. As risadas se tornam risadas altas. Você quer me dizer o que é tão engraçado? Pergunta o motorista. O caroneiro não diz nada, e as risadas se tornam uivos de riso selvagem e escárnio. É melhor você parar com isso se você quiser uma carona, diz o motorista. O assassino continua rindo. O motorista olha para o retrovisor, e vê o rosto do homem ruivo distorcido com malícia, com os olhos fechados de uma alegria insana. E então, de repente, o caroneiro ruivo desaparece como uma bolha de sabão. Apenas seu riso permanece, lentamente desaparecendo pela noite. O jogador de basquete. É uma noite de inverno em Oklahoma em 1965. May Doria, dirigindo para a casa de sua irmã de Tulsa para Pryor, vê um menino de cerca de 11 ou 12 anos pedindo carona na beira da estrada. Ela para ele entra no banco da frente junto com ela, e eles conversam calmamente enquanto fazem o seu caminho pela rodovia 20. Durante a conversa, o garoto diz que é jogador de basquete de uma escola local, e May acha mesmo que ele tem a altura e a construção de um atleta. Ela também nota que ele não está usando uma jaqueta de qualquer tipo, apesar do fato de que é inverno. O garoto parecia não ter um destino em mente. Ele aponta para um bueiro na beira da estrada e pede para ser solto lá fora. May está intrigada porque não há casas ou luzes em qualquer lugar à vista. Antes mesmo que ela possa encostar, no entanto, o jovem simplesmente desaparece do carro. May imediatamente sai e olha ao redor, mas não há sinal do garoto. May mais tarde descobre em uma conversa casual com um funcionário da concessionária que o mesmo caroneiro fantasma foi pego pela primeira vez no mesmo local em 1936, há 29 anos antes. A judia de Walden. O fantasma de uma jovem judia atraente vestida à moda dos anos 20 é dito pegar carona na Avenida des Plaines, em Chicago. De acordo com a história, durante a década de 1930, ela teria aparecido no Melody Mill Ballroom, um salão de festas da cidade, parecendo bastante viva e dançando com os jovens. Ela pedia uma carona para casa, depois pedia para ser deixada no cemitério judeu Walden, dizendo que morava na casa do zelador. A menina então correria para o cemitério e desapareceria entre as lápides. Um dos últimos avistamentos deste fantasma foi em 1979, quando ela foi vista pela polícia caminhando do salão de festas em direção ao cemitério, onde ela desapareceu novamente. O fantasma fumegante. Numa noite de fevereiro de 1951, um oficial britânico parou para um colega soldado pedindo carona na estrada. O estranho está vestido com o uniforme da Força Aérea Real, e depois que ele entra no carro com o oficial, pergunta se ele pode fumar um cigarro. O oficial lhe dá um de seus charutos e um isqueiro com o qual acendê-lo. Com sua visão periférica, o oficial vê o flash do isqueiro,
mas depois vira a cabeça e fica surpreso ao ver que seu passageiro desapareceu no ar. Só o isqueiro permanece no banco. O fantasma da rodovia 36. Às vezes, parece que esses caroneiros fantasmas nem sempre pedem carona, eles apenas entram nos veículos. Em meados da década de 1980, uma mulher chamada Rochi estava dirigindo ao longo da rodovia 36 perto de Edmonton, Alberta, quando ela ficou surpresa ao ver um espírito subitamente sentado no banco do passageiro ao lado dela. Percebi que ele não era de carne e osso, mas, nem preciso dizer que fiquei com medo. Ele apareceu em tons de preto, cinza e branco, como se um filme em preto e branco estivesse sendo projetado no meu carro. Seu traje, ela disse que era da década anterior e ela foi capaz de descrevê-lo claramente: gola rolê preta, calças pretas, botas de couro, cabelo loiro na altura do queixo. Ele se virou, sorriu para ela e desapareceu. A dançarina fantasma. Esta história tem muitos dos elementos clássicos. Acontece em Tompkinsville, Kentucky. Dois jovens estão a caminho de um baile quando encontram com uma garota da idade deles andando pela estrada com um vestido de festa. Eles param e perguntam se ela gostaria de ir ao baile com eles. Ela aceita e passa a noite dançando com eles. Quando a dança termina, os jovens se oferecem para levá-la para casa e ela insiste que a deixem em um determinado lugar. Eles concordam, e como está chovendo, um dos rapazes lhe dá seu casaco, dizendo que ele vai pegá-lo com ela mais tarde. Como ela pede, eles a deixam em uma casa na estrada Meshack. Alguns dias depois, o garoto volta para casa para pegar seu casaco, mas é dito pela mulher na casa que a garota que ele descreve soa como sua filha, que morreu em um acidente naquela estrada. Quando o menino visita seu túmulo no cemitério, seu casaco está deitado ao lado de sua lápide. Fantasma da rodovia Wilfrid Barré. Nas últimas 4 décadas, circularam rumores intermitentes sobre aparições fantasmagóricas nas proximidades do cemitério Nora, Jane Dixon Beach, e uma seção da Wilfrid Barré Drive na costa central da NSW, a Austrália. Uma história, ambientada na década de 1970, conta sobre uma adolescente voltando para a casa do trabalho quando foi puxada para dentro de um carro e violentamente atacada e estuprada por 5 jovens. Mais tarde, ela foi encontrada quase sem vida na floresta em Jane Dixon Beach, mas morreu como resultado de seus ferimentos. Em seu leito de morte, ela disse ao pai que não descansaria até que seus agressores fossem encontrados e punidos. A polícia nunca acusou ninguém do crime, mas 5 jovens que estavam frequentemente na companhia um do outro morreram em circunstâncias bizarras durante os anos seguintes. A primeira aparição fantasmagórica foi relatada não muito longe do cemitério Nora Head logo após o enterro da menina. Em poucas semanas, os avistamentos da menina aumentaram, e após cada evento seu túmulo era perturbado. Pouco tempo depois, um jovem suspeito de estar envolvido na morte das meninas enforcou-se depois de reclamar de ser continuamente assombrado por um espírito. No mesmo ano, seu amigo, e alguns acreditam cúmplice, foi fatalmente ferido em um acidente de carro. Antes de morrer, ele alegou que alguém havia atravessado na frente de seu veículo, mas testemunhas que estavam no local não viram ninguém. O terceiro membro do grupo a morrer em circunstâncias misteriosas jogou seu carro de um penhasco depois de confessar que uma aparição o estava torturando. O cenário bizarro continuou quando um quarto jovem pegou uma caroneira na rodovia Wilfrid Barré. Quando ele chegou a Noraville Road, a garota tinha desaparecido. Ele relatou o incidente,
mas foi cruelmente ridicularizado, e logo começou a mostrar sinais de loucura. Mais tarde, ele caiu em um aterro na Pacific Highway e morreu. Um cenário semelhante estava reservado para a vítima final. Ele tinha reclamado com sua irmã de ser constantemente assombrado. Mais tarde, ele deixou o distrito para trabalhar para um circo em um esforço para escapar do tormento, mas ele o seguiu. Ele frequentemente falava de ver coisas dia e noite e depois terminou o pesadelo tirando a própria vida com uma espingarda. A história fantasmagórica voltou a ser manchete quando um médico visitante pegou uma caroneira em Wilfred Barré enquanto passava férias na área. Ele não sabia nada da lenda local. Ele disse à polícia que ela desapareceu quando se aproximou da Noraville Road. O médico perturbado mais tarde procurou aconselhamento psiquiátrico. Hoje, histórias do espírito misterioso ainda circulam pela costa central. Não faz muito tempo, 2 policiais disseram que pegaram a caroneira em Wilfred Barré Drive durante as primeiras horas da manhã. Mais uma vez a jovem moça desapareceu ao chegar ao cemitério Nora Head. Joanne Finney, da costa central, está fascinada pela história. Na verdade, falei com alguns moradores mais velhos sobre a lenda, e um velho, a quem Saladini, vividamente lembrou de pegar a garota em Wilfred Barré Drive cerca de 40 anos atrás. Ele estava falando com ela, e depois de não ter respostas olhou para o banco de trás e ela tinha ido embora. É bem conhecido entre os moradores da área que a garota foi sequestrada naquele trecho da estrada, depois estuprada e deixada para morrer na floresta em Jane Dixon Beach. As histórias são muito semelhantes para serem inventadas, e cada história sempre afirma que ela passeia pela Wilfred Barré Drive possivelmente em busca de seus assassinos, mas sempre desaparece perto do cemitério Nora Head. Outra reviravolta estranha é que ela sempre se senta na traseira do veículo, nunca na frente. E depois que ela desaparece, muitas vezes há um cigarro aceso no banco de trás. O assassinato da garota ainda não foi resolvido. Também acredita-se que ainda há uma pessoa ligada ao crime que conseguiu escapar da ira da jovem fugindo da área. Talvez esta seja a pessoa que ela continuamente procura. Fim. Se gostou, deixa o like e não esqueça de se inscrever no canal.